texto que eu queria pregar, que foi o texto que foi lido no momento, se eu não me engano, da salva de oração. Eu tinha o texto que eu queria pregar, eu tinha o tema que eu queria pregar, mas eu não fazia a ideia da palavra. Eu falava, Deus, semana que vem é comigo. Né? Eu tenho sentido que o Senhor quer falar isso, então coloca na minha boca. Enquanto o Lucas, ele pregava sobre mordomia, Deus começou a falar muito comigo a respeito sobre o descanso. Sobre o descanso. E eu fiquei pensando um pouquinho que às vezes servir a Deus também nos leva a um estado de estafa. Misericórdia, pastor, como assim? Quando nós servimos não a Deus, mas quando nós servimos a religião, quando nós servimos a todas as outras coisas e não servimos a Deus, mas falamos que é em nome de Deus, isso nos causa um cansaço enorme. E tem muita gente por aí que a gente vê que tem passado por isso. Passado por esse sentimento de cansaço, de estafa, igual nosso amigo aqui, ó, eu não estou suportando mais. E conversando com uma amiga minha, e ela falou assim, olha, tá complicado. A vida de crente não é fácil. Eu falei, graças a Deus. Mas eu tô cansado. Eu falei assim, então peraí. Por que você tá cansado? Porque segunda-feira tem isso, terça-feira tem isso, quarta-feira tem aquilo, quinta-feira tem aquilo outro, sexta-feira tem outra coisa, no sábado tem congresso, no domingo tem escola bíblica e à noite ainda tem que ministrar louvor. Falei, querida, você não está caindo num ativismo religioso que está te roubando a alegria de servir ao Senhor? E isso tem te cansado? Ela parou e falou, não tinha parado para pensar nisso. E eu tenho pensado muito sobre essa questão de cansaço. No mês de julho desse ano, na semana que eu completei mais um ano de idade, 3.4, aí veio uma bomba no meu colo. E essa bomba, irmãos, ela me fez questionar tudo, de verdade. Me questionar sobre... me questionar sobre como eu sou como pessoa, como eu sou como marido, como estudante, e até questionar o meu ministério. Eu me perguntava, por que Deus? Porque eu estava me pegando na mesma situação de que exato um ano atrás. Mês de julho, parecia que estava tudo tranquilo e eu me pego mais uma vez sem igreja. E eu falo, misericórdia. Vamos começar todo aquele processo novamente. Conversar com outras igrejas, preparar mudança. E eu dou graças a Deus que o conselho aqui, pela glória de Deus, me apoiou desde o começo até o final. Até agora o conselho tem me apoiado muito. E eu dou graças a Deus por isso. Dou graças a Deus por estar aqui com os irmãos, com essa igreja maravilhosa ao meu lado, me apoiando em tudo. E desde julho eu venho falando, meu Deus do céu, que cansaço. É este processo, é cansativo, é doloroso. E agora nós estamos num processo muito diferente. Porque geralmente, irmãos, quando eu me mudava de igreja, quando era solteiro estava tranquilo. Aí eu fui para a Bahia, tinha casa pastoral. Quando eu volto para São Paulo, já tinha um lugar preparado. A gente só precisou fazer uma reforminha. Vindo para cá, o conselho preparou uma casa. E agora eu me pego no processo de eu ter que procurar uma casa.
E toda semana para São Paulo, e a igreja fica bem distante da onde a gente tem parente, onde a gente fica hospedado quando a gente vai para São Paulo. E tem sido muito cansativo, e eu me pego pensando, Deus, preciso de um alívio, eu preciso de um refrigério. E essa minha semana começou, né, a gente achando que estava tudo certo com uma casa, e deu problema lá na casa com o proprietário. E aí eu me peguei pensando numa música que eu gosto muito. E uma parte em particular da música que diz assim: e mesmo que o futuro seja incerto ao meu entender, o que mais eu posso querer? Se tu és meu guia, não há o que temer. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, posso colocar sobre ti e leve eu estarei. Existe algo essencial, irmãos, que todos nós buscamos em nosso íntimo. Uma palavra simples, mas que carrega um desejo profundo. Essa palavra é descanso. No mais íntimo, todos nós procuramos algo, um lugar para descansar. Nós procuramos descanso. Em meio a uma vida frenética e cheia de desafios, nós somos constantemente lembrados das nossas limitações. E nesse cenário que Jesus, em Mateus, capítulo de número 11, do verso 28 ao verso 30, nos convida a algo que vai muito além de um simples intervalo temporário. Jesus nos chama para um descanso verdadeiro, um rompimento genuíno para que as nossas almas sobrecarregadas possam descansar. Eu quero ler com vocês. Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa passagem, irmãos, ela ecoa a compaixão de Cristo, que não apenas nos oferece um descanso momentâneo, porque Ele não nos observa apenas de longe, mas Ele nos oferece um convite íntimo, um convite pessoal para estarmos com Ele. Jesus ele pronuncia essas palavras em um contexto de cansaço espiritual, em um contexto de cansaço social. O povo judeu foi sobrecarregado por um sistema religioso opressor que resultou em muita perfeição, mas ofereceu pouca misericórdia. Os fariseus impuseram uma carga de leis e tradições que as pessoas elas eram incapazes de suportar. Cargas essas que nem mesmo os fariseus eles conseguiam cumprir e se mostravam falando, não, nós estamos cumprindo, mas não cumpriam. E Jesus ele surge com um contraste, oferecendo descanso para aqueles que estavam cansados e sobrecarregados. E esse descanso, ele não é apenas um problema físico. Esse descanso é uma promessa de renovação interior. É uma promessa de liberdade em Deus. No cenário político, o Império Romano, ele representava uma carga adicional por conta da opressão, por conta do temor que eles sentiam. E é nesse contexto que Jesus surge oferecendo um descanso que transcende o físico e foca no espiritual. Esse descanso ainda é relevante para nós, para os dias de hoje, em um mundo onde nós somos bombardeados por cobranças,
onde nós somos bombardeados por medos. A promessa de Jesus ecoa como um chamado de amor, um chamado libertador. E hoje eu quero colocar nessa passagem de um jeito nada presbiteriano, pastor. Me permite, vamos ser batista, colocar 4 pontos bonitinho aqui, tá? Em 4 pontos, 4 lições da promessa de descanso de Deus. A promessa de descanso verdadeiro que Cristo nos oferece. E a primeira lição desta promessa é o convite para o refúgio perfeito. Jesus, ele inicia esta promessa com um convite simples e profundo. Vinde a mim. Este aqui é um convite não apenas para ir até Ele, mas para depender única e exclusivamente dEle. No grego, a palavra usada para vinde, o delde, sugere uma convocação urgente e pessoal. Na cultura judaica, os rabinos, os mestres, eles tinham discípulos que eram chamados a aprender com eles e seguir os seus ensinamentos. Porém, o que Jesus ele está oferecendo aqui é radicalmente diferente. Ele não convida você para aprender regras. Ele não te convida para aprender doutrinas, mas para entrar em um relacionamento pessoal com Ele. Deude também indica um movimento contínuo, um chamado para uma aproximação constante, cotidiana e rotineira. Assim como o ide, que ele fala lá em Marcos, lá em Mateus no final, na grande comissão, né? Que não, na verdade não é um ide, é um estando, indo, uma ação contínua. Aqui é um estejam vindo, em ação contínua. Não se trata de um único ato de apenas vir, mas de uma vida de relacionamento diário e dependência. Esse vinde indica mais do que uma direção. É uma expressão de urgência e acolhimento de Jesus. Jesus ele não está colocando sobre você um fardo a mais. Ele está te convidando à libertação de todos os fardos e amarras que você tem carregado. Cristo, ele é o verdadeiro refúgio. Ele é o verdadeiro descanso da alma, ao qual cada um deve correr em momentos de aflições, em momentos de ansiedade, em momentos de cansaço extremo. Este vinde é a prova da graça de Deus em sua forma mais clara. Um Deus que chama sem barreiras, ou critérios, ou conceitos iniciais, mas que abre os braços para que nós possamos estar com Ele, já que nós estamos sofrendo. Os judeus do tempo de Jesus, eles viviam sob um sistema religioso legalista. Imposto pelos fariseus, como nós falamos, que colocavam obras muito pesadas, rituais muito pesados, coisas difíceis de serem alcançadas. E a palavra que Jesus usa para cansados significa trabalhar até a combustão, até a exaustão, até a fadiga. Ela fala com aqueles que estavam sobrecarregados pela lei e também pelas cargas da sua vida, a ponto de explodir e entrar em combustão de tanto fardo que estavam carregando. E aí nós nos lembramos das palavras do profeta Jeremias, que ressoa em nossos ouvidos dizendo: pois satisfaz a alma cansada e saciei a toda a alma desfalecida.
como Deus havia prometido descanso ao seu povo no passado. Cristo agora ele reafirma essa promessa de descanso, mas de uma forma ainda mais pessoal, de uma forma ainda mais acessível. Eu quero te perguntar, meu querido, eu quero te perguntar, minha querida, o que tem te cansado hoje? Não precisa responder para mim não, mas pensa aí, o que está te cansando? O que está sobrecarregando você? Eu não sei o que é, mas eu sei que muitas vezes nós buscamos descanso em atividades que, em vez de nos oferecerem descanso, acabam nos esgotando mais e mais. O que tem te sobrecarregado? As redes sociais? Que tem ditado padrões, regras, sucesso, as pressões profissionais, as pressões para os adolescentes aí da escola, as pressões familiares, preocupações financeiras, doença, teu pecado. O que tem te sobrecarregado? Será que as suas realizações têm te deixado cansado e sobrecarregado? Como assim, pastor? Nossas realizações. Muitas vezes aquilo que nós realizamos e conquistamos acabam nos deixando sobrecarregados porque nós estamos muito focados nisso. E dedicamos toda a nossa vida a isso. E isso muitas vezes sobrecarregam as pessoas. O que tem te sobrecarregado? A religião, a religiosidade sem uma espiritualidade. A ansiedade, a depressão. Eu não sei, irmão. Eu não sei o que está te sobrecarregando. Mas eu sei que Deus está te fazendo um convite nessa noite. Falando assim, olha, vinde a mim. Você que está cansado e sobrecarregado. E eu te aliviarei. Esse convite de Cristo, ele não foi apenas para a época que ele viveu, mas continua para nós. É um convite atual. E esse convite continua a ser a saída para as nossas preocupações. Nós buscamos muitas vezes descanso em coisas temporárias, coisas pueris, distrações, viagens, conquistas materiais, mas isso só traz um rompimento momentâneo. O descanso verdadeiro só é encontrado quando nós respondemos a esse chamado de Jesus. Nós só encontramos descanso em Cristo quando reconhecemos que Ele já conquistou aquilo que tanto nós buscamos. Nós só encontramos descanso em Cristo Jesus. E quando nós reconhecemos que Ele já conquistou tudo aquilo que nós buscamos. Ele está te fazendo um convite nessa noite. Vinde a mim. Um segundo ponto desta promessa de descanso é exatamente a promessa de descanso. Tomai sobre você o meu jugo. O convite de Jesus oferece uma troca. Tomem sobre você o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Veja, Jesus aqui ele está convidando a nós trocarmos os nossos próprios fardos com o fardo que Ele nos oferece. Trocar aquilo que nos desgasta, trocar aquilo que nos fadiga, trocar aquilo que nos cansa por aquilo que Ele está nos oferecendo. Por algo leve, algo suave.
Na agricultura antiga, o jugo era um instrumento que ligava os bois para trabalhar juntos, distribuindo peso. Os líderes religiosos da época de Jesus, eles impunham um jugo sobre o povo que era feito de normas, que era feito de tradições religiosas, e nós não vemos isso hoje, graças a Deus, aqui no Brasil. Adolescentes, vou falar com vocês agora. Alguma vez, e sejam sinceros, tá? Tem uns aqui, tem uns ali, sejam sinceros. Alguma vez, na escola, pegando na escola, alguma coisa te irritou tanto que você acabou perdendo a paciência, deu uma resposta atravessada a alguém e a pessoa falou: ué, mas você não é crente? Já aconteceu isso? Deus não mandou você ser sal da terra e você fala: sou sal grosso. É? Veja, não tem nada muito diferente dos tempos antigos, não. Hoje não somente a pressão religiosa vem de dentro, como de fora também. E as pessoas esperam que nós tenhamos um padrão, que é um padrão fantasioso, e isso nos sobrecarrega, porque eu tenho que mostrar que eu sou crente perfeito, e é isso. E não é bem por aí. A religião colocava e ainda coloca um fardo muito pesado sobre aqueles que amam a Deus. E aí Jesus, ele vem por outro lado e promete um jugo totalmente diferente, onde ele mesmo se coloca ao nosso lado, ajudando a carregar a nossa carga. Quando nós voltamos lá em Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 14, Deus ele prometeu a Moisés: a minha presença irá contigo e eu lhe darei descanso. O jugo de Jesus é diferente porque ao carregá-lo nós temos a sua companhia, porque ao carregá-lo nós temos a sua força. Como diz lá no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Amém, glória a Deus, aleluia. Então, o pessoal está afiado. Estar com Jesus é estar em segurança, pois Ele é o nosso abrigo e nosso refúgio. A palavra para jugo, zigos, do grego, que também pode ser entendida como um laço, era algo do cotidiano daquelas pessoas. E Jesus, ele redefine o jugo, tornando-o suave. Que significa algo útil, algo benéfico. Ele fala: sabe o jugo pesado? Então não tem mais. Agora meu jugo é leve, é benéfico, é algo bom. Se eu não me engano, foi Matthew Henry, que é um dos teólogos muito bons. Eu gosto muito do comentário bíblico dele. E se eu não me engano, foi no comentário bíblico dele que ele coloca que o jugo de Jesus não é uma carga imposta, mas é um caminho de vida que oferece a verdadeira liberdade. Não é algo que ele está impondo, mas é algo que ele está oferecendo. Jesus, ele nos oferece um laço de amor. Jesus, ele nos oferece um laço de conexão, onde não carregamos o peso sozinho. Charles Spurgeon, certa vez, em uma das suas pregações, disse: o jugo de Cristo é tão leve que quanto mais carregamos, mais ele alivia.
E pensando nisso, então nós podemos entender que o convite de Jesus, ele não é uma obrigação, mas uma libertação. Porque quanto mais nós carregamos o jugo de Cristo, mais ele nos alivia. Quanto mais nós caminhamos com esse jugo, mais leve ele vai ficando. E mais próximo dele nós estamos. Submeter-se a Cristo é um ato de fé que vai contra o nosso ego. Submeter-se a Cristo é um ato de fé que vai contra a nossa autossuficiência. Hoje em dia nós somos incentivados a resolver tudo sozinho. Mas quando nós tomamos o jugo de Cristo, nós descansamos na dependência dele. A pressão do dia a dia, do dia de hoje, do mundo moderno, nos diz para carregar fardos sozinhos, mas isso é angustiante. Quantas vezes nós nos pegamos sozinhos falando, nossa, tá pesado. E aí nós acabamos aquele memezinho que eu coloquei lá no começo. Eu estou cansado, chefe. Eu não aguento mais. Tim Keller, ele destaca que Jesus nos ensina que o verdadeiro descanso é entregar a Ele o controle das nossas vidas. Na era da produtividade, na era do sucesso, e aí para os jovens que veem muito esses videozinhos de meme, em pleno 2024, Jesus ele tem nos oferecido descanso verdadeiro. Tem nos oferecido um fardo leve de carregar. A música que eu citei no começo, ela fala assim, em certa parte: abro mão de tudo o que sou, e só assim tu poderás crescer. Quer ter alívio? Abra mão do seu eu e fala, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti e eu dependo de Ti. O jugo de Cristo não pesa, ao contrário, Ele liberta. Terceiro lugar, terceira lição dessa promessa de descanso, é a lição que nos conta o segredo deste descanso. Aprendam de mim. Jesus não só nos convida e nos dá um fardo leve para carregar, que Ele carrega junto conosco, mas também nos chama a aprender com Ele. E esse aprendizado contínuo é a chave para experimentarmos o verdadeiro descanso de Deus. Ao dizer aprendei de mim, Jesus se coloca como um mestre manso, como um mestre humilde, que não oprime, mas que ensina com paciência, que ensina com compaixão. Vamos voltar para a cultura judaica, entender um pouquinho sobre o contexto que Jesus diz aquilo. Os discípulos, eles aprendiam com seus mestres, imitando seus ensinamentos de forma incondicional, como forma de vida, como a absoluta verdade. Aqui Jesus se apresenta como um mestre único, que em vez de exigência, ele ensina com humildade, ele ensina com amor. Salmo 37:7, descansa no Senhor e espera nele. Esse descanso é uma posição de confiança. Esse descanso é uma posição de espera. Esse descanso é uma posição de aprendizado. Quando Jesus fala aprendei, do grego, o mantanó,
Vai dizer sobre um aprender através de experiência. Aprender através de imitação. Não é apenas um conhecimento intelectual, mas é algo vivido no dia a dia. É algo contínuo. É algo que você experimenta e vive. Cristo, Ele nos chama para sermos seus discípulos, não com tirania, mas com amor. Queria eu poder ter dito esta frase, mas Lutero veio alguns anos antes e disse primeiro. Mas nós sabemos que ele ensina com amor. Aprender de Cristo é adotar o seu coração, é adotar para nós o seu caráter. E assim nós encontramos descanso nele. Hoje em dia nós somos sobrecarregados por informações, ruídos. Tudo que nós queremos aprender hoje tem no YouTube. Não é verdade? Tem no YouTube. Mas tudo que nós precisamos aprender tem aqui, ó. E aí eu quero perguntar para você, e não precisa me responder novamente. Quantas vezes essa semana, irmãos e irmãs, você abriu o YouTube para aprender alguma coisa? Para você. E quantas vezes você abriu a Bíblia para aprender alguma coisa nova? Ah, pastor, mas eu já li a Bíblia inteira. Você sabia que a palavra de Deus se renova a cada dia? E cada dia nos traz coisas novas. E cada vez que nós abrimos essa palavra, nós aprendemos coisas novas, nós aprendemos mais de Deus. Pois é, irmãos. Será que nós estamos querendo aprender coisas pueris ou aprender a ser como Jesus? Ele está falando assim, olha, o segredo para o descanso é você aprender de mim. Para que você possa, de fato, em quarto e último lugar, a quarta e última lição, ver o resultado da paz verdadeira. Jesus, ele promete que quando nós aceitamos o seu jugo, nós encontramos descanso. A palavra descanso no grego não significa apenas uma pausa física, mas também paz interior. Significa uma transformação emocional. Denota um estado de tranquilidade e de satisfação que excede todo o nosso entendimento. E é esse descanso que Jesus quer nos dar. Esse descanso é o cumprimento das promessas divinas. O descanso oferecido por Cristo, ela é uma antecipação da glória futura. Um vislumbre da paz eterna. Não se trata de ausência de desafios, mas de um estado de serenidade em meio a eles. Um estado de serenidade porque nós sabemos que estamos sendo sustentados por Deus em meio às dificuldades, em meio aos desafios. Olha o que Isaías ele fala, olha, ele dá força aos cansados e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Esse descanso sugere uma calma que vem de dentro, um descanso duradouro, um descanso completo. John Bunyan, o autor do livro O Peregrino, ele escreveu que o verdadeiro descanso é aquele que nos mantém firmes, mesmo na estrada mais árdua.
pois não depende das situações, mas da presença de Deus conosco. Conta a história de que o homem estava andando em uma praia juntamente com Deus. E ele caminhava e olhava para trás e via as suas pegadas juntamente com as pegadas de Deus. Mas em certo momento, veio uma grande tempestade e o caminho começou a ficar um pouquinho mais difícil. E ele olhava para trás e só via agora um par de pegadas. E ele continuou a caminhar e olhava para trás e via apenas um par de pegadas. E no final de todo esse percurso, desse trajeto dificultoso, ele olha para trás novamente e volta a enxergar 2 pares de pegadas. Então ele se vira para Deus e fala assim: nossa Deus, que legal! Você estava comigo quando estava tudo bem? Você está comigo agora que passou a tempestade? Mas quando eu estava lá, no meio da tempestade, no meio do caminho difícil, eu olhava para trás e via apenas um par de pegadas. O meu par de pegadas, agora eu posso ver novamente 2 pares de pegadas como estava lá no começo. E Deus vira para ele e fala assim: olha, quando você olhou os 2 pares de pegadas, você via que eu estava lado a lado com você. A partir do momento que você passou a olhar e ver um par de pegadas apenas, saiba que não eram suas as pegadas, mas minhas. Porque nos momentos de dificuldade, eu te carreguei no colo. Quando essa dificuldade passou, agora eu posso caminhar novamente juntamente com você. É esse tipo de descanso que o Senhor nos oferece. A tempestade vai vir, o momento difícil vai vir, o caminho tortuoso vai vir, mas Ele está falando assim: olha, deixa que eu te carrego. Eu vou com você, eu estou contigo, não abro. Pode ficar tranquilo, descanse em mim. Para os ouvintes originais de Jesus, a promessa de descanso para a alma era algo transformador. E um contexto onde o descanso espiritual era praticamente intangível. Jesus, Ele oferece a sua paz como um dom de graça. Descansa no Senhor e espera nele. Jesus oferece um descanso que acalma as nossas ansiedades mais profundas. Às vezes nós ficamos paralisados pelo medo. Medo do futuro, o medo daquilo que está à nossa frente, pelas incertezas. Mas Jesus, Ele nos conhece e nos convida a caminhar com Ele, confiante de que se Tu és meu guia, como diz a música, não há o que temer. Nosso mundo moderno tenta oferecer coisas que são até bonitas aos olhos, mas não oferecem descanso. Em contraste, Jesus, Ele oferece um descanso eterno. Jesus, Ele oferece um descanso profundo. Agostinho, ele falou assim: fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto até encontrar descanso em ti. E aí eu posso dizer, irmãos, que apenas em Cristo eu encontrei o descanso que nada mais podia ou pode me dar. Se você tem se sentido pesado, cansado, por conta dos seus próprios fardos, irmãos, o convite de Cristo, ele permanece para você. Ele está aqui para carregar com você, para trocar o seu peso pelo descanso da sua presença. Essas palavras de Jesus, elas são mais do que um convite para aliviar as dores temporárias.
Essas palavras de Jesus são palavras de um chamado para um relacionamento com o próprio Deus, que cuida de cada detalhe das nossas vidas. Às vezes vemos como as pessoas têm andado, aquelas pessoas que lutam, desfalecem, e nós nos sentimos assim, mas a promessa de Jesus, ela é real. Se o fardo é pesado, nós podemos colocar sobre ele. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, para abrir o coração e encontrar em Jesus o descanso que Ele tem nos oferecido. Eu coloquei o Lucas numa enrascada muito grande semana passada. Eu falei assim, Lucas, eu queria cantar essa música. Ele falou, bora, pastor. E aí, ele topou. Eu agradeço, irmão. Ah, por que você não canta, pastor? Eu não quero, agredir os ouvidos dos irmãos neste momento. A música que eu falei, ela se chama Descanso, do Mauro Henrique. Eu queria que você prestasse atenção. Prestasse atenção na letra e fizesse dessa música a sua oração. Coloque-se na presença de Deus nesse momento, amém? Medite, entregue a Ele aquilo que tem te trazido cansaço. Estou quase a desfalecer. Dores vêm, me fazem enfraquecer. Mas posso te encontrar e meu espírito estar imerso em tua paz. Continua assim a caminhar. Falhas que revelam o que sou. Apenas mais um mero pecador. Mas posso te encontrar em meu espírito, estar imerso em teu amor. Continua assim a lutar. Posso descansar em ti. Você me ensinou, meu mestre, que se o fardo estiver pesado, se colocar sobre ti, leve estarei. Abro mão de tudo o que sou. Só assim tu poderás crescer.
Tu sou, ó Pai.